Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Por gentileza, Salmo de número 46. Salmo de número 46. Quero louvar a Deus pela vida do conjunto Brilho Celeste. Quero desejar que continuem firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, e o que o Senhor lhes dê a capacidade para permanecerem. Que Deus abençoe a todos e meus parabéns pelo 35º aniversário, é isso? Que Deus abençoe. Salmo 46. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. Meus amados irmãos, é de fundamental importância, quando lemos a Bíblia e vamos interpretar qualquer texto das Escrituras, considerarmos o contexto em que esse texto está inserido, seja ele o contexto histórico, contexto cultural, contexto literário, como é o caso aqui dos Salmos, enfim. Para que se faça uma boa interpretação, é necessário considerar os contextos. Nós estamos diante de um livro, que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito tem aproximadamente 4.000 anos. O último livro tem aproximadamente 2.000 anos. Numa cultura totalmente diferente da nossa. Então nós precisamos considerar os contextos. E para entendermos os Salmos, um dos fatores importantes na compreensão do Salmo ou dos Salmos é o contexto histórico. Qual é o contexto histórico que o Salmo está inserido? Então, quando observamos o contexto histórico, tudo fica mais fácil. Amém? Meus amados irmãos, então nós precisamos considerar o contexto histórico do Salmo 46. Eu preciso que você preste bastante atenção. Tudo indica, provavelmente, que o contexto histórico do Salmo 46 foi no reinado de Ezequias. Isso está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 18 e 19, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, e livro do profeta Isaías, capítulos 36 e 37. O que era que estava acontecendo ali? Segundo os historiadores e a própria história, haviam duas potências mundiais. Presta atenção em mim, senão quando chegar no Salmo você vai perder as lições que tem o Salmo. Existiam duas potências mundiais. Uma era o Egito e a outra potência era a Síria. A Síria. E a Síria vinha conquistando várias nações e expandindo o seu império, como também o Egito vinha se expandindo e conquistando várias nações.
antes de Ezequias reinar sobre Judá, quem reinava sobre Judá era o seu pai, chamado Acais. E Acais, com medo da Síria invadir o reino do sul, Judá, e a capital, Jerusalém, começou a pagar tributos, impostos, para que a Síria não viesse e invadisse Judá. E isso funcionou. Essa questão de pagar tributos manteve o reinado da Síria um pouco distante. Mas quando Ezequias assumiu, filho de Acais, uma das primeiras coisas que ele fez foi dizer: a partir de agora, ninguém paga mais tributos para a Síria. E outra coisa, iremos fazer uma reforma religiosa em Judá. Determinou que fossem destruídos todos os altares que eram usados para culto aos deuses. E mandou destruir também aquela serpente que foi erguida lá atrás, que houve uma necessidade de, quando as pessoas fossem atingidas pelas serpentes ardentes, quem olhasse para a serpente lá, levantada por Moisés, não morreria. Mas aquilo depois se tornou um ídolo. É a mesma coisa, abre um parêntese aqui, é a mesma coisa dos acontecimentos do Novo Testamento, que a sombra de Pedro curava, que o lenço de Paulo ia e curava. Aí tem gente que diz assim: mas lá na Bíblia não estava? Estava, meu bem, estava lá na Bíblia. Só que o lenço hoje é idolatria. O lenço hoje se transformou num ídolo, assim como a serpente se transformou. E quando o negócio se transforma em ídolo, tem que ser o quê? Destruído, tem que ser combatido, tem que ser repudiado. Mas não demorou muito tempo para a Síria se ligar e investir contra Judá. E quem governava a Síria agora, sabe quem era? Um cidadão terrível, chamado Senaqueribe. Os irmãos, quando leem história, se deparam com alguns relatos da Síria. Eles eram truculentos, eles eram violentos, eles eram terríveis. E quando Senaqueribe assumiu, aproximadamente com 4 anos que ele tinha assumido, ele disse: não vai ficar assim essa história. Nós iremos contra Judá. E foi contra Judá. E a primeira coisa que a Síria fez, o exército de Senaqueribe, foi tomar todas as cidades fortes de Judá. Todas as cidades fortes que podiam representar alguma resistência, eles tomaram, eles invadiram e conquistaram. Ficou só o quê? Jerusalém, e o povo dentro das portas, ou dentro dos muros de Jerusalém, cercados. E o exército da Síria cercou a cidade de Jerusalém. E só que Senaqueribe usou uma estratégia, presta atenção. Senaqueribe podia dizer ao exército: invadam Jerusalém, levantem plataformas, estruturas e vão contra Jerusalém. Mas ele não fez isso. Ele chamou uma equipe e mandou mensageiros para dar um recado a Ezequias. E o mensageiro chegou lá, e a mensagem dele tinha 3 partes. A mensagem, a primeira dizia assim: vocês não têm capacidade militar para resistir à Síria. Vocês não têm capacidade bélica para resistir à Síria. E tem uma coisa: Senaqueribe mandou oferecer a vocês 2.000 cavalos. Agora só vai servir para vocês se vocês tiverem cavaleiros, porque eu acho que vocês não têm. Mas se vocês quiserem emprestados 2.000 cavalos para lutar contra a Síria, Senaqueribe vai emprestar. O cara era arrogante, ele não era. O cara era terrível. Mas como eu sei que a confiança de vocês não tem exército, o próprio exército de vocês, porque vocês não têm, está todo mundo falido aí, nós pensamos que vocês estão colocando a confiança de vocês no Egito. E se vocês estiverem confiando no Egito, vocês serão envergonhados, porque o reino da Síria, a potência mundial da Síria, é maior do que a potência do Egito, e vocês serão destruídos também. E o terceiro tópico da mensagem era esse. Agora, se vocês estão confiando em algum Deus, em alguma divindade, eu tenho um recado para dar a vocês. Todas as nações que nós vencemos
tinham vários deuses, e nós destruímos tanto as nações como os seus deuses. Então, se vocês estão confiando em algum Deus, ele não vai resistir à nossa potência e à nossa força. Está dado o recado. Quando Ezequias ouviu o recado, a Bíblia diz que ele fez, sabe o quê? Foi para a campanha dos 300 de Gideão. Foi assim? Passou no vale de Sal, pegou a rosa ungida. Não, ele foi buscar a Deus. É assim que o crente deve agir. No aperto, na dificuldade, ele não pode se desesperar. Ele tem que buscar a Deus. E ele foi buscar. E a oração dele foi essa. Preste atenção em mim. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Tu que habitas entre os querubins, Tu és Deus, Tu somente sobre todos os reinos da terra, e Tu fizeste os céus e a terra. É verdade que eles venceram muitas nações, e é verdade também que eles destruíram os seus deuses. Mas sabe por que eles destruíram? Porque eles não são deuses coisa alguma. Eles são obras da mão de pecadores. Eles são frutos da imaginação de pecadores. Mas tu não. Tu és Deus em cima no céu e embaixo na terra. Então, ó Deus, nos livra da mão da Síria, para que nós não, nós sabemos que Tu és Deus, mas para que eles saibam que só Tu és Deus. Deus usou o profeta Isaías e mandou dar um recado para Ezequias, e o recado era assim: não tenha medo das ameaças de Senaqueribe. Ele não entrará na cidade. Nenhum soldado atirará uma flecha. Ninguém virá à cidade com escudo, e nem levantará tranqueira, que significa plataforma, para pular para a cidade. Eu ampararei a cidade, vou fixar o meu anzol no nariz de Senaqueribe, vou colocar freios nos seus lábios, e farei ele voltar pelo caminho que ele veio, para que saibam que eu sou Deus. E a Bíblia diz que saiu o anjo do Senhor no arraial dos assírios e matou 185.000. E Senaqueribe desapareceu para onde? Para Nínive, e os seus descendentes o mataram. Sabe por quê? Quem manda é Deus. Agora volta para cá. É aqui que surge o Salmo 46. O Salmo 46, deixa eu olhar para o relógio, tem 11 versos. O Salmo 46 tem 3 estrofes e um refrão. A primeira estrofe vai do verso 1 ao verso 3. A segunda estrofe vai do verso 4 ao verso 7. E a terceira estrofe vai do verso 8 ao verso 11. Repito, para ficar bem didático. O Salmo 46, a estrutura dele são 3 estrofes. A primeira do verso 1 ao verso 3. A segunda do verso 4 ao verso 7. E a terceira do verso 8 ao verso 11. E o refrão do Salmo é esse: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A primeira estrofe fala sobre a proteção de Deus. Deus é. A segunda estrofe fala sobre a presença de Deus. Deus está. A terceira estrofe fala sobre o poder de Deus. Deus faz. Tudo ok até aqui? Captaram tudo? Vamos para a primeira estrofe. A primeira estrofe reza assim. Diz assim: Deus é o nosso refúgio. O que é um refúgio? Refúgio é um lugar para onde as pessoas escapam. Refúgio é um espaço, é uma estrutura, é um abrigo para onde pode fugir, para onde pode se abrigar. Eles não estão dizendo que Deus vai construir uma cidade. Eles não estão dizendo que Deus vai fazer uma estrutura. Eles estão dizendo:
Deus, o próprio Deus, é o nosso refúgio. Deus é o lugar para onde a gente foge. Deus é o lugar para onde a gente escapa. Deus é o lugar onde a gente se abriga. E tem muitas vezes que o crente precisa fugir. Ele precisa fugir, mas não é fugir para debaixo da cama, não. É fugir para a presença de Deus, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Tem hora que você não pode enfrentar, você tem que correr, você tem que escapar, você tem que se jogar na proteção de Deus. Primeiro lugar, Deus é o nosso. Segundo, Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza aqui é justamente uma muralha. As cidades antigas, diferente da nossa cidade, em volta da cidade tinha um muro. Jericó, 9 metros de altura, 6 metros de largura. O muro era tão alto, era tão largo, que pessoas moravam em cima do muro. Agora, para que isso? Para que o exército do inimigo não entre, para que o exército estranho não adentre, não penetre a cidade e destrua os seus moradores. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deus é essa fortaleza que está em volta do seu povo. Nós sabemos, irmãos, que as cidades, por mais fortificadas que elas sejam, sempre alguém destrói. Jericó caiu, Jericó foi destruída, os muros ruíram. Agora Deus não. Deus é impenetrável. Ninguém penetra essa barreira. Ninguém, se Deus estiver protegendo, meu amigo, pode se levantar o que for, ninguém consegue penetrar. Terceiro lugar, socorro bem presente na Santa Rita. É muito bom desses exemplos, porque a polícia está sendo acionada direto para cá, né? Ô SAMU, quando nós precisamos do 190, 191, 193, sei lá, bombeiro, SAMU, quando a gente precisa, como é que acontece? Olha, aconteceu um acidente aqui agora. Como é o acidente? Aonde aconteceu? Qual rua? Qual cidade? Qual bairro? Para ver se não é um trote. Porque tem muita gente safada que faz trote para SAMU, para a polícia civil, para a polícia militar, para a polícia federal. Tem muita gente ruim que faz isso. Mas é mais ou menos assim. Quando eles se convencem, aí manda o socorro. O socorro pode chegar depois de 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. A pessoa pode morrer esperando o socorro. É assim ou não é? Só que aqui é diferente. Aqui diz que Deus não é só socorro, como o SAMU é, como a polícia é. Aqui diz que Deus é socorro bem presente na angústia. Segura que eu preciso explicar. Deus é o socorro antes que haja a necessidade do socorro. Explico de novo. Deus é socorro antes que haja necessidade do socorro. Antes que você precise, antes que você necessite, Deus já está presente com você. Ele já está com você. E isso aqui pode ser traduzido, sabe como? Amplamente disponível nos lugares estreitos. Agora volta lá para a população de Jerusalém, cercada pelo exército de uma potência mundial, acuados, mas Deus é socorro amplamente disponível na angústia. Quando você precisa, quando você necessita, Deus chega antes que você clame. Deus chega antes que você diga: eu estou precisando. Nos momentos estreitos da vida, nos momentos de aperto, quando o pai não vê, quando a mãe não vê, quando falham os auxílios humanos, quando o pastor não chega, quando os irmãos não chegam, quando a dirigente não chega, quando o vizinho não chega, Deus já está lá. Deus já está presente para lhe auxiliar, para ajudar você nos momentos estreitos da vida. Agora preste atenção. Sendo Deus o nosso refúgio, sendo Deus a nossa fortaleza, sendo Deus o socorro bem presente, qual é o resultado disso aqui? Não temeremos, não teremos medo.
Aí o salmista agora pensa na pior coisa que possa acontecer no planeta na época dele. Ele diz: não teremos medo, ainda que a terra se mude do seu lugar. Não teremos medo, ainda que todos os montes sejam transportados para o meio dos mares. Não teremos medo, ainda que as águas rujam e se perturbem e os montes se abalem pela sua braveza. Sabe o que o salmista está dizendo? Imagina só agora comigo o que o salmista imaginou. Imagina o planeta Terra, ou só a terra, tirando a água, só a porção seca. Imagina a porção seca, imersa em correntes de lavas de um vulcão. Imagina a terra derretendo. É isso que ele quer dizer. Ainda que a terra derreta nas lavas de um grande vulcão, eu não terei medo. Ainda que haja um terremoto na terra que jogue todos os montes, serras, outeiros para o céu dos mares, eu não terei medo. Ainda que a terra seja inundada com um tsunami e as águas rujam e espumejem, eu não terei medo. Ainda que todos os montes se estremeçam pelo rigor da natureza, eu não terei medo. Eu não terei medo. Segura. Isso aqui foi o que o salmista diz. Eu pergunto para você: Deus é o seu refúgio? Deus é a sua fortaleza? Deus é o seu socorro? E por que você está pensando em desistir se a terra ainda nem estremeceu, meu amigo? Por que você está pensando em voltar para a primeira dor na unha, para a primeira cara feia do diabo? Por que você quer voltar? Pouca gente vive o Salmo 46. Mas se você vive o Salmo 46, e se eu vivo o Salmo 46, agora eu vou chegar no nosso ainda que. Nós não temeremos. Você está concordando comigo hoje? Ou você vai correr para os remédios? Você está concordando comigo? Ou você vai correr desesperado ao consultório do psicólogo? Nada contra. Você está concordando comigo? Ou está roendo as suas unhas agora mesmo? Você está concordando comigo? Ou está com taquicardia aí, pensando o que é que vai acontecer com teu filho, com a tua filha, com teu marido, com teu pai amanhã? Agora, se você concorda comigo, eu te convido para a gente dizer, sabe o quê? Não temeremos, ainda que um meteoro atinja o planeta Terra. Não temeremos, ainda que todos os governos se tornem comunistas. Não temeremos, ainda que todas as constituições de todas as nações aprovem uma lei para deter a igreja. Não temeremos, ainda que se levante todos os demônios do inferno. Não temeremos, ainda que todos os poderes bélicos se levantem com a igreja, contra a igreja. Não temeremos, sabe por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. Não teremos medo. Mas pouco provável de um meteoro atingir a terra. É assim ou não é? Pouco provável. Irmão, traga uma aplicação melhor para nós hoje. Porque essa questão do meteoro atingir a terra é um pouco improvável. Não é impossível, mas é improvável. Isso aqui, a primeira estrofe fala de segurança. Segurança. E eu quero falar sobre uma segurança aqui, que é a segurança da salvação. Sabe por quê? Porque possa ser, meu irmão cantor, que Deus permita que aconteça comigo o que aconteceu com Estevão, de ser morto apedrejado. Possa ser que aconteça comigo o que aconteceu com Tiago, de ser morto à espada. Pode acontecer comigo o que aconteceu com Pedro, de ser morto crucificado de cabeça para baixo. Pode acontecer comigo o que aconteceu com Bartolomeu, de ser morto crucificado. Pode acontecer comigo o que aconteceu com Paulo,
de ser morto, decapitado. Pode acontecer comigo o que aconteceu com João, de ser lançado na ilha de Patmos para ser comido pelas feras. Mas existe uma segurança, que ela vai muito mais além do que essa segurança temporal, do que a segurança do ladrão, do que a segurança de uma doença. É a segurança da salvação. Eu pergunto, você tem segurança que é salvo? Você tem segurança que se morrer hoje como o irmão morreu, você vai para o céu? Você tem segurança eterna? É esta segurança que eu quero falar. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não gosto de fazer perguntas ao auditório, à audiência, mas eu vou perguntar. Quem aqui é ovelha de Jesus Cristo? Levante a mão. Muita gente levantou a mão. Qual é a implicação de ser uma ovelha de Jesus? Segurança. João capítulo 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas... Primeiro lugar, o nosso pastor já entregou a sua vida por nós. Segundo lugar, ele cuida das suas ovelhas. Terceiro, ele guia as suas ovelhas. Quarto, ele diz: as ovelhas que eu tenho, foi o Pai que me deu, e o Pai que me deu é maior do que todos, e as ovelhas que estão nas minhas mãos, ninguém arrebata, ninguém tira, ninguém leva, ninguém rouba. Se você é ovelha, você está nos braços de Jesus, e os braços de Jesus, ninguém arrebata você. Eu quero falar aqui sobre segurança de salvação. Se você é ovelha, você está seguro, ainda que você tombe, ainda que você morra, mas você está seguro. Romanos capítulo 8, depois de falar que aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe nenhuma condenação, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Depois que ele falou que eles não têm mais que ter medo, porque não existe nenhuma condenação, ele disse: o Espírito Santo intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Não existe condenação, o Espírito Santo está intercedendo por vocês com gemidos inexprimíveis. Mas quando chega no capítulo 8 e o versículo 28, sabe o que é que ele diz? Olha todo mundo para mim aqui, escuta, só para quem é salvo em Cristo Jesus, que está vivendo uma vida aí aperreada, atribulada. Se tu é ovelha, tu precisa ter segurança, segurança de salvação, segurança eterna. Paulo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse chamou. E aos que chamou, a esse justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo. Eu pergunto, meu Deus do céu, meu Deus do céu, se você, eu estou falando isso aqui, mas você sabia que tem gente hoje aqui que não dorme
por causa de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós somos mais de 20 milhões de pessoas ansiosas. Mas Paulo diz: estou certo. Meu Deus, será que você pode ter essa certeza também? Estou certo. Certo de quê? Que o Honda Civic vai chegar na minha casa. Estou certo, 9 horas, que o Corolla vai chegar na minha casa. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade pode nos separar, pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus nosso Senhor. O Espírito Santo comunica esta verdade ao coração desse crente ansioso. Espírito Santo comunica essa verdade. Hoje você vai dormir, diga amém. Você vai dormir hoje em nome de Jesus, porque você é ovelha e você está nos braços de Jesus. Segura, vou terminar. Meu dirigente, me dê 5 minutos. 5 minutos. Ele disse para mim: você se preocupa muito com o tempo. Eu digo: tem uns pregadores aí que ficam até 10 horas querendo acender o fogo. Como o fogo não vem de mim, aí eu não procuro acender fogo. Está entendendo? O fogo é do Espírito Santo, eu não procuro acender. Eu prego a palavra e se o Espírito Santo quiser fazer, ele faz. Quando? Escuta só. Como é que a gente sabe que um crente tem essa certeza dentro dele? Como é? Na vida prática, como é? Deixa eu falar aqui só de um homem que teve essa certeza na vida. Quem já ouviu falar aqui de João Crisóstomo, pregador conhecido como Boca de Ouro, 4º século, foi levado à presença, todo mundo preste atenção em mim, foi levado à presença do imperador, e o imperador olhou para ele e disse assim: João, eu vou tirar você da sua terra e vou levar para uma terra desconhecida. Ele olhou para o imperador e disse assim: isso é impossível, imperador, porque o mundo é a casa do meu pai. Se você me levar para o Japão, eu vou estar em casa. Se você me levar para a lua, eu vou estar em casa. Se você me levar para Júpiter, eu vou estar em casa. O mundo é a casa do meu pai. Aí o imperador olhou para ele e disse assim: peraí, então eu vou te matar. Olha a segurança de salvação, certeza. Ele olhou para o imperador e disse: isso também tu não podes, porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a minha vida, se manifestar, eu me manifestarei juntamente com Ele, ainda que você faça o meu corpo tombar aqui, mas quando Ele vier, eu ressuscitarei em corpo glorificado. Aí o imperador foi se encabulando mais ainda. Aí disse assim: então eu vou tirar tudo que você tem, propriedades, riquezas, fazendas, casa, tudo. Você vai morrer de pobreza. Ele olhou para o imperador e disse: isso é impossível, porque o meu tesouro está nos céus e as minhas riquezas estão dentro de mim. Aí o imperador não tinha mais o que fazer e disse: eu vou te jogar numa ilha, longe dos teus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, família, e você vai morrer na solidão. Ele olhou para o imperador e disse: arrogante imperador, tu não podes me fazer mal algum, porque ainda que meu pai, minha mãe, meus irmãos de igreja me abandonem, o meu amigo do filho nunca me deixará, ele sempre estará comigo. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segurança de salvação. É isso que você, é isso que eu, é isso que nós precisamos ter. Certeza. Encerro dizendo: a gente ficou na primeira estrofe, foi assim ou não foi? Qual é a verdade da segunda estrofe? Só para frisar: é Deus está. Olha para trás, a terra mudando, os mares enchendo a terra. Agora olha para cá, há um rio.
Olha o contraste. Olha ao rio, cujas correntes, aleluia, ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. E esse mesmo Deus a ajudará ao romper. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Deus levantou a sua voz, levantou o seu decreto, levantou a sua ordem, e a terra derreteu. Terceira estrofe, Deus faz: vinde, vocês que estão aí presos, agora, venham comigo e vejam as coisas que Deus tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Corta o laço, quebra a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Segura. Só um detalhe. Não vou mais pregar nessa estrofe. Só um detalhe. Esse aquietai-vos e saber que eu sou Deus não é para a igreja, viu? Não é para o povo de Deus. Porque o povo de Deus sabe que Ele é Deus. Se lembra da oração de Ezequias? Deus nos livre para que eles saibam. Sabe quem é que vai saber aqui? Não é o povo de Deus, porque o povo de Deus já sabe que Ele é Deus. Sabe quem é que vai saber aqui? É os inimigos. Em outras versões já não diz mais aquietai-vos. Diz, sabe como? Rendei-vos. Se rendam. Se desarmem. E reconheçam que eu é quem mando. Que somente eu sou eterno, Criador de todas as coisas, Senhor absoluto. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Encerro dizendo, eu quero convidar todo mundo aqui. Eu não preguei no refrão, viu? Mas eu quero convidar vocês só para citar o refrão. E o refrão é como? Então vamos fazer o seguinte, para ficar bem didático aqui. Está o meio da igreja aqui, o lado esquerdo e o lado direito. O lado direito vai dizer assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Aí o lado esquerdo diz: o Deus de Jacó é o nosso. Porque não é um cântico? Digamos que eu sou o maestro. Cadê o maestro daqui? Vamos, cadê o maestro? Deixa essa passar aí, maestro. Aí, essa é a primeira vez. Aqui, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Depois aqui, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Depois todo mundo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, entende quando chegar em casa e ver o vídeo. Amém? No 3. 1, 2, 3. Agora aqui. Toda a igreja. O Senhor.